fico sem um tostão. Eu fico sem absolutamente nada. Eu morro na miséria, mas para ela eu não dou nada. Assim ele falava. Assim o doutor Ricardo. Na realidade não era doutor, mas todos o chamavam de doutor. Ricardo, ele estava na bronca, ele estava no veneno, com raiva, com ódio. E ele dizia: eu morro sem um tostão. Eu morro pobre, nem que seja na sarjeta. Mas para ela eu não dou nem um centavo, nem um tostão, nem para ela, nem para aquela filha dela, que ela diz que é minha e eu sei que não é. Não é! Ricardo, e pensar que tudo começou tão bonito. E pensar que no começo aquilo foi uma história de amor. Ricardo, um homem bem-sucedido, contador. Ele formado contador. Ele, aquele homem que labutava, que trabalhava, que montou um escritório de contabilidade. E a vida dele era o trabalho. Com 25, 26 anos, nada de festa, de baile, nada de namoro, de passeio, de férias, de viagem. Trabalho. E assim ele foi amealhando uma pequena fortuna. Economizando, não que ele fosse econômico, avarento, não. Mas como trabalhava demais. Ele não tinha tempo de gastar dinheiro. O que ele ganhava, guardava. Aos 35 anos, solteiro. Trabalhador. Excelente pessoa. Ajudava todo mundo. Um homem esplêndido, que aos 42 anos era solteiro ainda. Quando aquela moça, quando Laura foi trabalhar no escritório dele, Laura foi ser atendente. Atendia a portaria, atendia telefone, era uma atendente. Laura, moça bonita, não que ela fosse um modelo de beleza, não. Era bonitinha, aquela beleza comum, extremamente comum, moreninha. Uma menina bonita, mas nada de extraordinário. Cultura também ela não tinha, não. Era uma menina simpática. Era uma menina boazinha. Laura começou a trabalhar ali. E Laura começou a dar bola para o chefe dela. Laura, ela começou a dar bola para o chefe, aquele homem, o dono de lá, o doutor Ricardo, como todo mundo chamava. Ele não era doutor, era contador. Ela começou aquele sorrisozinho para ele, ela começou a se insinuar para ele. Ricardo, 42 anos, não era de namoro, não que ele fosse, não. Gostava de mulher, só que ele era tímido, acanhado, não se enturmou. Laura, ninguém sabia, mas Laura, no outro emprego dela, ela já tinha tido um caso com o chefe. Ela já tinha tido um caso com o outro chefe. E agora ela dava bola para o Ricardo. Encurtando a história, senão vamos ficar contando aqui como foi o namoro, como o Ricardo demorou para chegar nela, como foi ela que teve que chegar nele.
Ela que ensinou para ele tanta coisa. Ela novinha, 20 anos, ele 42. Só que a experiência dela era 1000 vezes maior do que a dele. De repente, ele fica namorando com Laura, sua empregada, sua funcionária. E Laura, moça inteligente, ela viu que ali estava um partidão. Ricardo era um homem rico. Ele tinha comprado terras, ele tinha bastante terra, ele tinha dinheiro no banco. Ela que recebia na portaria os extratos de conta dele. Ele aplicava um dinheiro na bolsa. Era um homem que estava muito bem. E Laura... aconteceu. Só que ele se apaixonou por ela. O caso deles não ficou apenas num caso. Ela até achou, saiu com ele, toma uma notinha dele, arruma um cargo melhor aqui dentro da firma. Quem sabe depois, com o tempo, como na outra firma, uma indenização. Porque tem moça que faz isso. Sai com o patrão e depois pede coisas descabidas numa ação trabalhista. E o patrão, para que ela não conte que dormiu com ele, acaba pagando. Mas aconteceu diferente. Ele gostou dela. Quem nunca viu melado, né? Ele nunca tinha visto melado. Ele gostou. Tanto que gostou, que começou a ter um caso sério com ela. Extremamente sério. Era sério mesmo. Sério. E ela, depois de um tempo, chegou para ele e disse: estava grávida. Ele não sabia se ficava triste, contente, entusiasmado, preocupado. Bem, se ela estava grávida, o negócio era assumir. Ele morava num apartamento, sozinho. Ele vivia muito bem. Então ela poderia ir viver com ele, eles poderiam, durante um tempo, até que as coisas se ajeitassem melhor, eles poderiam viver lado a lado. E foi o que aconteceu. Meses depois, nasceu Mariana, uma menina. Mariana, a menina que nasceu, era uma menina bonita. Parecia com todo mundo, menos com ele. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Mas ele sempre, dentro dele, teve uma dúvida. Sempre teve uma dúvida se aquela menina era dele. Será que era? Será que era? Ele não queria fazer teste, porque ficava chato. Laura, ele estava morando com ela 4 anos. Durante 4 anos, ele viveu com Laura. Ela morando com ele, vivendo com ele, sendo companheira másia dele. Só que ele descobriu. Avisaram a ele e ele descobriu. A Laura tinha um primo. E este primo era primo amante dela há muito tempo. Ela nunca deixou de sair com aquele primo. E ela era descarada. Ela levava o primo na casa dela, meu primo. Ela apresentava como apresentou a ele, meu primo. Era primo mesmo. Só que ela não contava, era amante. Mas contaram, ele campaneou, ele investigou e descobriu.
E o ódio dele. O ódio dele de ter feito o papel de bobo. Quando ele chegou e disse: eu quero que você saia agora desta casa. Ela riu. Eu sair daqui? Eu moro há 4 anos com você. Eu tenho direito à metade de tudo que você tem. Eu tenho direito à metade. Eu conheço a lei e me informei. Para todos os efeitos. Como é que é o nome? É concubina, é amante, é vagabunda. Não importa o nome. Se você quer dizer que eu sou vagabunda, eu sou. Se você quiser falar um nome mais forte, pode falar eu sou. Eu sou. Quer saber de uma coisa a mais? Essa filha não é sua. Quer saber de outra coisa a mais? Na cama você é um fiasco. Na cama você é ninguém. Estou falando pra você. Não repito isto em lugar nenhum. Eu amo meu primo. Ele é homem. Em todos os sentidos, ele é maior do que você. Em todos. Em todos. E sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o teu dinheiro e vou ficar como o meu primo. Tá, otário? A partir de então, a vingança dele. A partir de então, ele viveu para se vingar. Tão somente para se vingar. O ódio, que ódio ele sentiu. Ricardo, de repente, odiando aquela mulher, também pudera. Ele, durante os 4 anos que viveu com Laura, durante os 4 anos que com ela viveu, foi super legal para ela. Ele descobriu a traição. Ele descobriu que ela o traía com um primo dela. E pior do que a traição, as palavras dela. Ela que dizia ia pegar o dinheiro dele, ia gastar com o primo dela era melhor do que ele. O ódio dele. E a partir de então, ele, Ricardo, passou a viver apenas para se vingar. Não, ela não iria desfrutar do trabalho de uma vida dele. Ela não iria desfrutar, já agora com 46 anos de idade, rico! Ricardo, ele dizia, nem que ele morresse na miséria, nem que ele ficasse sem um tostão, ela não teria nada. Não teria nada. Ela não merecia e não iria ter absolutamente nada. Ele começa a entabular, a fazer contas, a fazer planos e coloca tudo em prática. A primeira coisa que ele fez, ele tinha comprado uma fazenda. Fazenda que estava cheia de gado. Ele vende a fazenda. Mas ele vendeu a fazenda por uma ninharia. Digamos uma fazenda que valia 200 mil, 300, 400. Ele vendeu por 2, 3 mil. Como ele dizia, era problema dele. Ele vendia o que era dele por aquilo que ele bem entendesse. E se ele quisesse dar, era problema dele. Ele vendeu a fazenda. Ele vendeu para um parente dele. Se por trás havia um trato, deveria haver. Ele vendia a fazenda, passava para o parente dele. Depois de um tempo, quando a ação fosse julgada, ele recompraria
a fazenda. O dinheiro que ele tinha aplicado em ações sumiu. Sumiu! O escritório dele, que era um escritório super movimentado, ele praticamente fechou. Ele começou a dispensar os clientes dele. Ele começou a negligenciar no seu trabalho e os clientes começaram a abandoná-lo. Tudo fazia parte do plano dele. Tudo fazia parte do plano dele. De repente, o escritório, que era rendoso, se transformou em deficitário, em altamente deficitário. Ele deixa até de pagar o aluguel. Ele é despejado. Agora, ele deve ter transformado tudo que ele tinha em dólar, em ouro, e ter guardado. A mulher entrou com uma ação. Ela não era casada com ele, mas morou com ele por mais de 4 anos. Ela morou com ele maritalmente por mais de 4 anos. E no papel, a criança era dele. Porque para ele disse que a criança não era. Quando ele descobriu que ela o traía com o primo, ela disse que o filho era do primo, a filha, a Mariana. Só que no papel era dele. A surpresa de todos, quando aconteceu a audiência na vara de família, quando o juiz foi julgar e ouvir os depoimentos, porque ela entrou com um pedido de partilha de bens e de pensão alimentícia. Só que, para surpresa generalizada, quando Ricardo chegou no fórum, na vara da família, um ano depois, ele parecia um trapo. Sabe o que quer dizer um trapo? Ricardo sempre fora aquele homem simples, mas bem vestido, sapato engraxado, terno e gravata. Ele apareceu no tribunal sujo, parecia um mendigo, roupa andrajosa. Aí todo mundo pensou armação. Olha, ele passou a viver desta maneira. Ele foi despejado da firma. Ele vendeu o apartamento que era dele. E vendeu baratinho. Vendeu pelo preço que era de um aluguel. E ele dizia: dei o dinheiro para a instituição de caridade e quero viver assim. Problema dele. Ele passou a morar num barraco. E quando o juiz o interrogou na ação de partilha de bens, ele: Meritíssimo, eu partilho com ela tudo que eu tenho. Só que eu não tenho mais nada, Meritíssimo. Vou falar uma coisa para o senhor. Eu tinha bastante, mas eu me desfiz de tudo. Era meu. Eu vendi barato. Eu dei de presente. Era meu. Eu não cometi crime nenhum, Meritíssimo. Eu estaria cometendo crime se eu estivesse ludibriando a lei e a justiça. Se eu estivesse escondendo, não estou. O senhor pode mandar investigar, eu estou vivendo como mendigo. E o juiz mandou investigar. Ele vivia como mendigo. Era um homem que foi rico. Mas ele dizia
Naquele dia, quando acabou a audiência e ele voltou para o bairro, aonde como indigente praticamente morava naquele barraco, ele começou até a tomar umas pingas naquele dia e começou a dar risada. Era quando ele repetia a frase predileta dele: eu morro sem um centavo, eu morro na miséria, mas para ela eu não dou nem um tostão, nem que eu tenha que morrer na sarjeta. Ela ganhou a ação. Ela ganhou a ação. O juiz determinou que os bens fossem divididos. Só que ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. O juiz decretou que se aparecessem bens passados dele, ela teria direito. Ela teria direito em Poá, aonde ele morava. Ele começou, a turma dizia: olha o doido, olha o doido. 8 anos depois, ele andava sorrindo pelas ruas. Ele andava sorridente, como mendigo, andarilho, indigente pelas ruas de Poá. E se alguém se aproximasse dele, iria ouvir o que ele gargalhando dizia, porque ele vivia sorrindo meio baixinho. Ela não vai ficar com nada. Ela não vai ficar com nenhum tostão, nem que eu tenha que morrer da miséria. Ela pensou que ia me enganar. Assim, o doutor Ricardo viveu durante 8 anos como mendigo, até que um dia, ao chegar em seu barraco, ele não tinha iluminação. Ele acendia velas. A vela provavelmente caiu. O barraco incendiou. E neste incêndio, o doutor Ricardo, ou apenas o contador Ricardo, morreu. Se ele pudesse ser ouvido, ele estaria rindo e dizendo que ela ficou sem um tostão. A vida dele foi se vingar. Existem 1000 especulações para quem teria ficado o dinheiro dele. Existem 1000 especulações. Agora, tem um primo dele que enriqueceu. É bem verdade que o primo diz que fez uma viagem, foi a um cassino, e nesse cassino ganhou muito dinheiro. Mas quase todo mundo tem certeza que o dinheiro veio do doutor ou do simplesmente Ricardo, que morreu queimado em Poá, mas que naquele dia mesmo foi visto e ouvido desta maneira. Como ele sempre fazia. Nem um tostão pra ela, nem um tostão pra ela, nem um centavo, nem que eu tenha que morrer na sarjeta. Alfredo amava freneticamente. Alfredo, apaixonadamente, ele falava de sua mulher. Um amor enorme,
um amor muito grande, um amor como não existia outro, também pudera. Alfredo era casado com Camila. Camila era virtude em pessoa. Alfredo, ele até cansava. Ele falava: a minha mulher Camila, a minha mulher, e repetia continuamente como ele a conheceu, e pensar que naquele dia eu não queria sair de casa. Eu não queria sair porque estava chovendo. Se eu não tivesse saído naquele dia, eu não conheceria Camila. Porque Camila é a melhor mulher do mundo. Porque a Camila, ela cozinha como ninguém. Ela é um espetáculo como mulher. É linda, mas não põe os olhos nela. Também não adianta, quem pôr os olhos nela vai só olhar. Porque Camila é a pureza em pessoa. Porque Camila. E ele só falava de Camila. Você conhece minha mulher? Ah, não conhece? Uma mulher decente, honrada, honesta. Já não se faz mulher como a Camila. Hoje em dia a pessoa casa e casa sem saber com quem. A pessoa casa, põe a mão no fogo pela mulher. Você vê novela? Quantas Creusas existem por aí? Creusas e Cleusas, quantas existem por aí? A minha mulher, não, já te falei da Camila. A Camila, já te falei como eu conheci a Camila. Foi num dia, já falei? Dia de chuva, eu não ia nem sair de casa. Peguei o metrô. Ah, já te falei? Então deixa eu repetir para você. Naquele dia, eu não ia sair de casa. Se eu não tivesse saído de casa, eu não iria conhecer a Camila. A Camila estava naquele vagão do metrô, coitadinha, tão simplesinha. Ela estava até vermelha porque tinha muito homem olhando para ela, porque ela é bonita. A minha mulher, a Camila, não é para me gabar. Não é pra me gabar, mas a Camila, pena que ela se veste com aquelas roupas antigas, que não destacam as formas dela, mas é até bom. Até bom. Você que está chegando agora, já te falei da Camila? Eu tô falando aqui pros amigos, a Camila. A Camila é minha mulher, então vou repetir, porque você chegou agora. O negócio é o seguinte, a Camila, eu conheci a Camila num dia de chuva. Eu não ia nem sair naquele dia. Eu saí, não sei nem porquê. Então eu tomei o metrô. E eu conheci a Camila. Se eu não tivesse saído... Você conhece minha mulher? Minha mulher é linda. Minha mulher é a coisa mais linda do mundo. E olha, se ela é linda por fora, por dentro não tem coisa igual. Não tem coisa igual. A Camila é uma mulher virtuosa. Ela não dorme sem rezar. Ela acende vela e vai na missa todo domingo. Todo dia, às vezes, não é todo dia, mas ela vai na reza. Ela vai na reza da tarde, ela vai na reza da noite. Ela não sai da igreja. O padre adora. Eu até engasgo quando eu falo dela. Já te contei como é que eu conheci a Camila, foi num dia de chuva. Já contei? Então, mas não contei como é que eu me aproximei dela. Contei? Eu cheguei, sabe, naquele dia, tava chovendo, falei, foi no metrô, sabe, foi dentro do metrô, naquele vagão do metrô, e eu não ia nem sair naquele dia. Eu não ia, eu tava, já falei, mas é uma história tão bonita, é que nem Romeu e Julieta. Shakespeare escreveu e todo mundo tem repetido e não é cansativa, porque amor igual
Amor igual ao meu pela Camila não existe. E mulher igual a Camila, olha, eu não sei se você é casado. É casado? Tudo bem, então não sei se eu dou parabéns ou pêsames pra você. Se a sua mulher for parecida igual, não tem. Se for parecida com a Camila, então parabéns, porque hoje em dia não se pode confiar em mulher. Eu ponho a mão no fogo pela Camila e posso. A Camila, ela vai na missa todo domingo. Todo dia ela vai na reza da tarde. Todo dia ela vai na reza da noite. É benquista. Nossa, é super benquista. Não há uma mulher que impõe respeito. Se você conhecesse, você não conhece, nunca viu a Camila? A Camila é assim, olha, é morena. Ela é bonita, ela se veste com roupas que não revelam a beleza dela, mas ela é bonita. Naquele dia que eu conheci a Camila no metrô, já contei a história, não ia nem sair naquele dia. Não ia nem... Eu vi a Camila, mas eu falei da roupa dela? Não falei da roupa dela, falei que conheci, que ela estava com uma roupa tão decente que chamava atenção pela decência. Porque tem mulher, não sei se a sua usa roupa decente, muito curta, decotada. A Camila não. A Camila chama atenção pela decência. Naquele dia no metrô, ela estava com uma roupa, tinha muita gente, todo mundo estava olhando a Camila. Também não pode deixar de olhar. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca vi uma mulher mais bonita do que a Camila. Chega, Alfredo. Chega que cansou. Chega que tá cansando essa história. Mas ele se repetia. Em festas, a família vai convidar aquele chato e a mulher dele. Aquele chato só vive falando da Camila. Camila, vem cá. Você conhece essa minha prima? Ah, já conhece, né? Prima, já te contei. Eu conheci a Camila no metrô. Ai, mas a Camila é sensacional. Não fica vermelha, Camila. Eu tô falando a verdade, e a verdade precisa ser dita e espalhada. Você precisava ser política, Camila, porque a decência está faltando na nossa política, porque decência, honradez, honestidade são virtudes que estão faltando na nossa política. Se você fosse candidata, Camila, eu tenho certeza que você ganhava, porque desde aquele dia que eu te conheci no metrô, eu conheci a Camila no metrô. Tava chovendo, eu entrei naquele vagão, foi por Deus, a Camila estava de pé e todo mundo olhava a Camila. Sabe por que olhava a Camila? Porque ela estava com uma roupa tão decente que chamava atenção. Tão decente, porque a Camila, olha, pode ver a roupa que ela usa. Ela não usa roupa decotada. E não é pra me gabar, mas por baixo dessas roupas ela é maravilhosa. Camila, não fica vermelha, Camila, eu só estou falando a verdade. A Camila é um anjo. Olha, eu vou te falar uma coisa, a Camila, ela tem vergonha até de mim. A Camila. A gente tá casada há 4 anos, 5 anos. E quantos anos a gente namorou, Camila? Te conheci no metrô naquele dia, a gente namorou uns 3 meses. Daquele dia do metrô foram 3 meses, depois mais 6. São 6 anos que eu te conheço, né, Camila? Eu conheço a Camila há 6 anos, sou casado com ela há quase 5, e ela, olha, tem vergonha até de mim. É um pudor que não existe mais. Camila, Alfredo apaixonado chato. Para de falar da Camila, Alfredo. Só vou contar mais uma coisa, como eu conheci a Camila. Era um dia de chuva, eu não ia nem sair de casa. Mas decidi sair. Ainda bem que eu tinha comprado um guarda-chuva. Se eu não tivesse aquele guarda-chuva, eu não teria saído de casa naquele dia, porque era um dia chuvoso. Era um dia de muita chuva. Aí eu não ia sair. Aí eu peguei, falei, será que eu acho aquele guarda-chuva? Procurei o guarda-chuva Achei, tava no guarda-roupa. Graças a Deus que eu achei o guarda-chuva, senão não tinha conhecido a Camila. E a Camila? Camila era bonita. Ela ficava vermelha quando o Alfredo falava. Ficava encabulada.
Ficava super encabulado. Alfredo, você já contou a história, Alfredo. Eles não querem ouvir, mas eles precisam ouvir. Não fica vendo novela, não fica vendo filme. Não fica vendo novela, não fica vendo filme. E no filme não conta a história de como a turma se conhecia. Eu te conheci no metrô. Você lembra, né, Camila, aquele dia? Você estava de guarda-chuva, Camila? Não lembro. Não, você não estava de guarda-chuva. Eu estava de guarda-chuva, tanto que eu não ia nem sair. Mas aí eu pensei, será que eu tenho guarda-chuva? Aquele guarda-chuva, procurei, estava no guarda-roupa. Foi por isso que eu saí. Saí, andei até a estação, tomei... Por que eu tomei aquele vagão? Não sei. Eu lembro, Camila, você estava no fundo do vagão, estava todo mundo te olhando, porque você estava com uma roupa tão decente. Nessa época de indecência, a roupa decente até chama atenção. Camila, você lembra daquele dia, Camila? Eu cheguei pra você... Nossa, eu até me surpreendo, porque você é tão recatada, Camila. E eu cheguei pra você e você conversou. Ah, agora que eu lembrei, você tava sem guarda-chuva. Tava chovendo. Você tava sem guarda-chuva, te dei uma carona. Eu me molhei, eu pus mais guarda-chuva em você, Camila. Mas também você tava com aquela roupa que cobria tudo. Camila, quem era Camila? Camila era uma santa. Camila era uma santa. Uma santa do pau oco! Camila, só Alfredo não sabia. O bairro inteiro comentava. Alfredo parecia aquele personagem da escolinha, o marido da dona Dalva. Ele parecia aquele personagem, o bairro inteiro comentava. Camila, que ela ia na igreja assim, mas ia na igreja para arrumar homem. Não ia na reza da tarde, não. Na reza da tarde só se fosse reza em motel. Motel tem reza? Qual a reza? Não vamos entrar em pormenores. A reza da noite... Ah, ela gostava do escurinho, fazia a reza pro São Escuro. Tem São Escuro? Não tem São Escuro, então ela não fazia. Camila, meu Deus. Mané, Joaquim, João, Pedro, Alberto, Zé, Aparecido, Severino, Joaquim, tudo que é nome já tinha tido caso com a Camila. E o Alfredo achava a Camila sensacional, que nem na novela. Que nem na novela. Alfredo achava a Camila a santa, porque ela fazia o papel de santa para ele. Ela saía com todo mundo, era descarada. Mas com o Alfredo ela relutava. Não, Alfredo, nós já fizemos 2 vezes nesse mês, Alfredo. Já basta. Você é insaciável, Alfredo, 2 vezes nesse mês. Ela fazia 3 vezes por dia. Era moleque, era moço, era velho. Era rico, era pobre, era preto. Era branco, amarelo. Gostava de boi, não gostava de boi. Certo? Ela era peão. Montava em qualquer boi. Mas tanto ela fez que um dia Alfredo quis fazer uma surpresa para a mulher. Eu vou levar umas flores para minha mulher. Meu patrão, ainda bem que morreu a mãe do meu patrão. Ainda bem, porque eu vou sair mais cedo. Eu vou fazer uma surpresa para Camila. Vou levar umas flores para minha mulher. Entrou na floricultura, eu quero umas flores lindas para minha mulher, é Camila. Eu conheci a minha mulher no metrô. Era um dia de chuva e contou a história. Vendedor ouve história. Vendedor, Tava chovendo muito. Ela estava sem guarda-chuva. Ela se veste... Camila! Não ouvi falar, não. É muito bonita. Certo. E ele levou... Ele andava, parecia, sabe, aquele buquê de flores enorme para presentear a Camila. Era aniversário de alguma coisa? Não precisa ser aniversário para levar flores para Camila. Todo dia é dia de Camila, todo dia é dia de santo. Todo dia é dia de santo, não é? Hoje tem um santo, amanhã tem outro. Mas todo dia é de Santa Camila. Quando ele chegou em casa,
Ele entrou para fazer a surpresa, para levar as flores. Ele entrou. Sabe com quem a Camila estava no quarto? Sei lá o nome. Sei lá os nomes. 5. Eram 5. Ela estava com 5 no quarto. Com 5 no quarto. Peladona. Não estava usando roupa indecente, não estava usando roupa nenhuma. Alfredo, nossa, ele ficou perplexo, começou a chorar, era homem saindo pela janela, pela porta, pelo subsolo, pelo telhado, era homem saindo para todo lado. Alfredo chorou, Camila tentou inventar história. Que história pode inventar? Que história pode inventar? Que estava gravando para televisão? Não tem história para inventar. Ela tentou até inventar uma história que invadiram a casa, que era estuprador, mas não colou. Alfredo saiu e todo mundo, ainda bem que você viu, Alfredo. Ainda bem que você viu, foi com seus próprios olhos, todo mundo aqui no bairro sabe, todo mundo sabe. O Alfredo chorava. Quando foi na missa do domingo, ele quis anunciar na igreja. Sabe aquela mulher que vem, falou com o padre. Sabe aquela mulher, a Camila, o senhor sabe, a Camila, bonita, que eu conheci no metrô, eu pensei que ela era santa. Já contei para o senhor a história do metrô. Eu pensei que era santa, mas eu queria anunciar que eu peguei ela com 5 homens. A Camila, não sei se é verdade aquela história, não. Eu tô precisando encontrar a Camila, eu queria saber anunciar aí, para saber se alguém sabe onde está a Camila, porque eu tô achando que a Camila é tão legal, sabe? Eu vou falar pro senhor, seu padre. Ela é tão legal que eu tô achando que entraram estupradores em casa mesmo. Todo mundo fala porque tem ciúmes a Camila. Eu vou encontrar a Camila e quero ouvir essa história. Se é verdade que eram estupradores que entraram em casa. Eu já contei pro senhor, seu padre. A Camila é sensacional. Eu conheci a Camila no dia disso. Chorar. O que restou a Dona Alzira, lembranças amargas, lembranças tristes. Dona Alzira não era derrotista, era derrotada. Não era uma mulher que se lastimava, mas a vida não foi fácil para ela. Não foi nem um pouco fácil como ela sofreu. Dona Alzira, pelo que se lembra, em sua vida foi só sofrimento. Uma infância difícil, pobre, cheia de miséria. O pai que bebia, a mãe que lutava. Ela casou bem cedo. Alzira casou e casou bem. Pena que o marido era doente. Pena que o marido tinha problemas de pressão alta desde a juventude. Mas eles tiveram 3 filhos, ou melhor, 3 filhas. Foi a época mais feliz da vida dela. Ela tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar de tudo, tinha que trabalhar fora como diarista, como faxineira diarista. Mas era feliz. Até que um dia, as 3 filhas eram pequenas ainda. A mais velha não tinha 7 anos. E o marido sofreu um derrame cerebral. O marido foi para a cama, nunca mais saiu. 10 anos ele ficou naquela cama. Durante 10 anos a doença foi consumindo. Ela limpava, ela dava banho, ela limpava as necessidades dele, ela cuidava das filhas e cuidava de ganhar o pão de cada dia. A vida não era fácil. Ela levantava às 4 horas da manhã, saía para o trabalho. Antes, preparava tudo, comida, limpava a casa. Saía para o trabalho. O marido não se levantava. Mal ele conseguia balbuciar uma palavra. Ninguém o entendia, o derrame foi terrível. Ficou paralítico de um lado inteiro. Não conseguia se mexer.
Não falava, só era o máximo que ele fazia. Era o máximo que ele articulava. O trabalho, a luta, a faxina, até que ela ganhava bem. Dava para pagar a comida, os remédios, o aluguel, mas era difícil. Sempre foi difícil. O marido nunca se recuperou. As filhas nunca ajudaram. Meninas que deveriam ter dado a maior ajuda, ter o maior orgulho da mãe. Mas não. Desde meninas rebeldes, respondonas, namoradeiras. As filhas dela, já com 12 e 13 anos, era só namorico, e se fosse namorico, ainda era bom, era transa. A primeira foi embora, sumiu no mundo. Sabe quando a pessoa um dia sai e não volta nunca mais? A segunda, com 15 anos, deu à luz. Nasceu uma neta, nasceu ele doente, mas precisava lutar. Ela tinha a neta. Outra dor de cabeça. A menina não era ruim, mas era errada. Sabe essa gente que só faz coisa errada? Heleninha, a neta, desde criança, era um fracasso. Um verdadeiro fracasso. Menina que não era bonita. Menina que se sentia feia e era feia. A mãe foi embora, criada pela avó, Heleninha, na escola suja, porca, respondona, feia e triste. Uma menina sem nenhuma alegria. Ela nunca deu uma alegria sequer à avó. E a avó Alzira trabalhava, continuava trabalhando e guardando. A neta queria isto, a neta queria aquilo, a neta queria... Ela não queria tênis de marca, não. Não queria roupa de marca, queria maconha de marca. Cocaína, crack, droga. E droga consome muito dinheiro. A avó não sabia o que fazer, pediu ajuda a um, a outro, mas ninguém ajuda. Como fazer? Ela precisava e continuava a carregar a sua cruz. A neta, cada vez mais viciada, com 20 anos era um farrapo humano. Com 20 anos a neta parecia ter, sabe aquela idade indefinida? Parece jovem, mas não é jovem, parece velha, mas não é velha. A pele macilenta. A neta era assim. A neta estava devendo para traficantes e estava ameaçada. Ela ia morrer, estava jurada de morte. Foi quando a neta bolou: a minha avó tem dinheiro. A minha avó tem dinheiro, tem uma caixinha que ela guarda muito dinheiro no guarda-roupa. O vagabundo para o qual ela devia. Então vamos lá. Mas só que precisa simular assalto, tá? Tudo bem, mas tem dinheiro mesmo? Tem dinheiro mesmo? Tem dinheiro mesmo. O assalto. O vagabundo que entra com a arma na mão. A neta que grita, se fazendo de surpreendida. Ela que estava na parada. Ela que bolou tudo, que deu a dica, que deu a fita. A avó: cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. O dinheiro do guarda-roupa. A avó olhou para a neta. Naquele momento ela percebeu a culpa da neta. O dinheiro que foi pego. O dinheiro, o desespero. E agora? A velhice. E agora? E agora o amanhã? E agora tanto sacrifício jogado fora? A avó que arregala os olhos, que dá um grito e cai. E morre. Um fulminante ataque do coração. Um fulminante ataque cardíaco. A avó que morreu. Heleninha, neta,
começa a chorar. Talvez pela primeira vez na vida ela teve consciência de alguma coisa. E ela, chorando, falava: fui eu que matei a minha avó. Fui eu que matei a minha avó. Quem viu a cena chorou. Dizem que os olhos esbugalhados da avó ficaram abertos até que fechassem. Até que alguém fechou, mas o olhar de susto, de pânico, de desespero. A história de Dona Alzira, uma história de uma vida triste, 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 muito triste. A neta também sumiu no mundo. Não pagou, não. Não pagou, não. Não se paga. Esse tipo de crime fica ao Deus dará. Mas Deus julga. A história de Dona Alzira, uma história triste que um dia eu vi e nunca esqueci.